Fala galera, eu sou a Dani. E eu sou o Vitor. E nós estamos em Carcassonne. Isso aí, uma cidadezinha aqui no alto da colina do sul da França, especialmente conhecida pela cidade medieval La Cité, fortificações e um castelo totalmente preservado que é patrimônio mundial da Unesco. A gente está indo explorar as exposições, conhecer lá o castelo, as muralhas, as torres, né? E por último, mas não menos importante, fazer uma boa de uma refeição em um dos vários restaurantes que tem por lá, café. Então é mesmo uma cidadezinha entre as fortificações aí datada do século 12 a 14 mais ou menos. Vamos lá, né, conhecer. Tô bem curioso. Vou mostrar para vocês toda essa cidade, então fica até o final do vídeo aqui com a gente para acompanhar e viajar um pouquinho com a gente. Bora! E acabamos de chegar aqui em Carcassonne, viemos de Toulouse. Aliás, se você não viu aí nosso vídeo de Toulouse, vou botar o card aqui, acompanha a nossa viagem. Levamos 1h20 de ônibus até aqui Carcassonne, de Toulouse. Também tem trem que leva um pouco menos, 1 hora. E a passagem custa em torno de 7 a 15 euros, então é bem baratinho, vale a pena o bate-volta se você estiver em Toulouse. E já estamos aqui na Rue Georges Clemenceau, que é a rua 15, a rua que corta aqui a cidade de norte a sul. A cidade é bem pequena, essa rua aqui tem mais ou menos uns 700 metros e corta, então, desde lá no começo que fica a estação de trem, até o final da cidade, onde a gente vai se dirigir a La Cité, a cidade medieval. E essa rua aqui é uma rua pedonal, né? Uma rua de pedestres, cheia de cafezinhos e lojas. Chegamos cedo para aproveitar a cidade, ainda tá tudo fechado, mas na volta vamos passar por aqui e tomar um café, quem sabe, antes de partir de volta para Toulouse. Agora vamos seguir caminhando, explorando um pouquinho do centro da cidade. Tem algumas igrejas legais de visitar aqui também, mas a gente vai tocar reto lá para aproveitar o tempo mesmo, lá na La Cité, a cidade medieval, que é para lá que a gente veio. Bora! So deep sleeping, then you sit awake into the sound so loud. Thinking back to how things were, long dirt roads and rolling hills, star-filled skies and daffodils. Carcassonne proporciona aqui uma vista incrível. Olha só, estamos numa das vielinhas aqui, se aproximando ali da Ponte Velha. A gente já consegue ver o castelo lá longe, lá em cima, no alto da colina, e dá um cenário bem bacana. Lembrando aqui, a gente vai cruzar ali a Ponte Velha, que é um elo entre a La Cité, que é a cidade medieval, e a Ville Basse, que eles chamam aqui da Cidade Baixa, que é onde fica a cidadezinha, o povo, a parte mais moderna, a parte mais nova aqui de Carcassonne. Então a gente sai da cidade baixa, da área moderna, vamos atravessar a Ponte Velha, que é a ponte que passa sobre o rio, e dá lá no castelo, sempre numa ascendente aqui, porque a gente, lembrando que o castelo, a La Cité, ela está em cima de uma colina, então a gente está subindo a colina para entrar no castelo. E o visual aqui de longe, aqui nessa ruazinha principalmente que a gente está, essa diagonal que dá na Ponte Velha, é sensacional. E olha só, essa aqui é um mapa da cidade que a gente encontrou aqui no meio das ruas. Esse aqui é o canal, a gente chega aqui na Gare, que é a estação de trem. A gente cruzou tudo isso aqui, fez exatamente esse caminho que está em amarelo, que é a cidade baixa, né? Fica nessa região aqui, a rua pedonal. A gente atravessou aqui. Essa é a transversal que a gente gravou as imagens ali atrás, que dá um visual bem bacana do castelo que está aqui na frente. Vamos cruzar a Ponte Velha e vamos dar uma volta aqui na muralha até acessar lá a entrada principal e depois explorar toda a cidade murada e o castelo de Comtal e tudo que a Cité tem a oferecer. Esse então é o panorama da cidade aqui. A cidade é bem pequena, para explorar tudo a pé, e um dia é mais do que suficiente.
no lado de trás ali da cidade está a Porta Narbonese, que é essa porta aqui, que é a porta principal do castelo, e ela foi construída em 1280. Essa porta aqui era virada para os pés dos Pirineus, onde tinha o reino de Aragão na época, em que a França estava em conflito. E essa porta foi construída cheio de artigos de defesa, com suporte para bestas, duas torres de vigias bem altas. E ela, coincidentemente ou não, foi construída virado para o reino de Aragão, mandando uma mensagem para eles, né, que a França estava realmente se defendendo, eles estavam em conflito, e que aqui na fortificação de Carcassonne, no sul da França, essa entrada aqui, ninguém entrava. Essa era a mensagem que eles queriam passar ao construir essa fachada aqui do castelo. Logo aqui na entrada tem um office aqui, né, um escritório de turismo, onde eles ofertam o mapa gratuitamente. Tem algumas visitas guiadas também para quem quiser conhecer e se aprofundar mais aqui na história. Mas aqui com o mapa a gente já tem uma boa ideia, né? O Vitor já mostrou o caminho que a gente fez na cidade, aquele mesmo caminho lá, e agora a gente entrou aqui na Cité e vamos explorar aqui essa cidade medieval. Estamos explorando aqui essa cidade medieval muito legal, a gente se sente aqui parte da Idade Média, tem vários artigos aqui para comprar, assim, espada, enfim, aquelas roupas de... Esse é gladiador que fala, mas enfim. E aqui não precisa pagar para entrar, tá, na cidade. A gente vai depois visitar o castelo, que é um lugar pago, e tem alguns museus também aqui dentro que você pode visitar. Mas a entrada na cidade é totalmente gratuita e vale com certeza uma visita. E voltamos aqui no office de turismo para comprar os ingressos do castelo, tá? O castelo fica logo ali em frente. A gente chegou ali, mas tem que comprar o ticket aqui. Então já na entrada já passa aqui no office turismo, pega o mapa, pega as informações que precisa e já compra o ingresso para o castelo. E ela sugeriu entrar no castelo logo cedo, porque o tour é um pouco longo. Inclusive para você acessar as muralhas, que tem toda uma passagem aqui, ó, para você dar a volta nas muralhas, é por dentro do castelo. Então você entra no castelo e faz todo o tour lá do castelo e das muralhas, e é no mínimo 1h30, 2 horas aí. Então é bom ir cedo, fazer a visita lá, que é bem bacana, custa 13 €. Vamos comprar o ticket agora e já vamos se dirigir lá fazer a visita guiada, o que é mais, é a cereja do bolo aqui de Carcassonne, e depois vamos explorar a cidade e almoçar. Para você que pensa em vir com criança, com carrinho, não é uma boa ideia, cara. A gente tá dando uma volta pela cidade aqui, obviamente, né? Um castelo aqui, uma cidade medieval de 1200, século XII, né? Não vai ter acessibilidade para cadeirante, para carrinho, de bebê, nada. Então a gente sugere muito trazer aquele canguru. Miguel tá dormindo ainda, por isso que nós estamos aqui carregando ele no carrinho. Daqui a pouco ele acorda, vamos botar ele no canguru, que é muito mais fácil para caminhar aqui pela cidade medieval, inclusive no castelo. Ela já viu o Miguel dormir no carrinho e falou: ixi, a visita do castelo e das muralhas depois é só escada. Então já venha preparado pensando nisso aí, que carrinho não vai dar certo. Nós estamos experimentando aqui na dor. Quem já ouviu aquele jargão, né, aquele dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Aqui, ó, eis a agulha no castelo medieval. Já dá para sentir o climinha medieval aqui, mas é isso aqui. Uma agulha
é onde os arqueiros ficavam aqui na área, na época medieval, na época dos conflitos, e eles tinham essa fresta bem estreita aqui na muralha, onde eles podiam ver fora e podiam tacar flecha, mas era muito difícil eles serem acertados por flecha, porque quem vê de fora é um estreito assim, né? E aqui quem tá aqui dentro consegue ver tudo lá fora e consegue atirar a flecha e acertar todo mundo. E eis a agulha. E um dos pontos imperdíveis aqui da Cité é a Basílica de San Nazaré. A visita aqui é gratuita, não tá dentro do castelo, e ela é muito bonita, mistura aí uma arquitetura gótica com a arquitetura romana. É uma joia aqui. Vamos olhar os vitrais lá dentro que dizem que são especiais. E outra atração aqui da La Cité é o Museu da Inquisição. Olha só, aqui tem uma entradinha, pago obviamente, né? E aí mostra aqui os instrumentos de tortura aí da época da Inquisição, que rolou por aqui, né? Aí uma cadeira toda cheia de agulhas, digamos assim, né? Espeto. Quem tiver interesse, então, venha conhecer. E a nossa escolha de restaurante aqui na La Cité é Le Chaldron. Ele fica um pouco retirado do centrinho. Eu pesquisei bastante aí para ver as opções bacanas e essa aqui era a mais bonita e mais recomendada de todas. O preço não é dos mais caros, a gente passou por outros ali, mais no centro. Chegava a 24 euros o cassoulet, que é o prato típico daqui, né? Contando um pouco aqui, o cassoulet é uma feijoada toulousiana, bem dizer, toulousiana e região, né? A gente tá em Carcassonne, mas é praticamente do lado de Toulouse, que é feijão branco, na maioria das vezes, né? Aqui tem uma coxa de pato que tá desmanchando, fui tirar para vocês aqui, saiu só o osso, e também a famosa salsicha, saucisse de Toulouse, que não pode se confundir com salsicha, é linguiça de Toulouse, que é com carne de porco e especiarias, normalmente alho também. E o cassoulet é a composição desse prato todo, e aqui no Le Chaldron a gente pagou 19 euros, veio com uma saladinha verde aqui também para complementar, e esse belo cassoulet aqui que, além de ser montado no prato, ele parece que vem gratinado, ele vem assado no forno também, dá para ver uma casquinha aqui em cima, tá bem quente, um prato aqui parece de barro. Então esse restaurante aqui é um que eu vi que é mais recomendações para comer, e como eu disse, não é dos mais caros porque ele fica um pouco retirado, então anota essa dica quando vier para cá. Miguelzão já tá entusiasmado para comer o feijãozinho, né, meu amor? Aqui, ó, Meu Deus, pegou a linguiça, essa é grande para você.
Vamos devolver a linguiça. É isso aí, agora vamos devorar esse cassoulet maravilhoso aqui. E daqui a pouco continuar o rolê aqui per La Cité. Né, meu amor? Gostou do feijãozinho? Ó. Ai, quente. Bom? Boa, Miguel? Eu aqui na entrada do castelo já tem um percurso de visita sugerido, né? Então a gente tá bem ali, vai entrar, conhecer o castelo, depois as muralhas e até um tempo estimado, 45 minutos pro castelo, 15 minutos até aqui, 20 minutos, depois a volta completa mais 25. Então a sugestão de tempo aqui para conhecer o castelo dá mais ou menos 1h30, né? E a tarifa aqui, ó, 13, a gente já comprou lá atrás, 13 euros por pessoa. A galera tá entrando, vamos lá conhecer. Long as I can remember, been counting off the time till the end of this winter. E aqui, né, a estrutura que tem o castelo é como se fosse mais uma fortificação. Então não tem não tem mobiliário, nada, mas tem aqui toda a explicação, né? Então, por exemplo, essa daqui é uma das torres que tem aqui no castelo, uma torre alta, que era utilizada antigamente para observação. Eles colocaram um vidro e dá para ver bem a extensão aqui que eles conseguiam visualizar por conta da altura da torre. Long as I can remember. Esse castelo aqui, ele remonta os idos lá do século XII. O início de tudo aqui era uma residência feudal da família que dominava aqui a cidade, que era a família dos Trancavel. Era só uma residência feudal aqui da região, que depois aí teve as cruzadas, mais ou menos nessa época, e eles começaram a fortificar a cidade, então construíram as muralhas, as torres vigias e tal, para cuidar mesmo da cidade, cuidar ali do senhor feudal, né, que era dono de tudo isso. Tem muita história por aí em diante, né? Ela foi tomada aqui, a cidade, transformou no setor administrativo do reinado da França. Depois a guerra com o reino de Aragão, que ficava na base dos Pirineus. Aqui era bem divisa entre França e Espanha, né? Depois a região mudou, né? As marcações mudaram e não é mais bem divisa, mas era bem certinho na divisa. Então eles tinham um conflito direto aqui com a parte da Espanha, o reino de Aragão, onde eu contei a história lá da entrada, da porta de entrada, que foi feito bem na vista desse reino que eles estavam em guerra, né? Então a história aqui é bem complexa, cara. Vou mostrar só alguns highlights para vocês aqui, senão não vou ficar até amanhã conversando. Aqui mais um cartaz mostra pra gente aqui, 1209, como era então a residência aqui do senhor feudal Trancavel, né, da família Trancavel, na época que ele se rendeu então às cruzadas e tomaram então o castelo dele, né? Antes era só uma capela e a casa principal. E aí depois, 1226, foi anexada ao poder real, depois que foi tomado, né? Era só isso. Foi tomado o poder real. Eles construíram então todas essas fortificações aqui e fizeram mesmo um castelo de defesa. Foi tudo reformado, né? E fortificado. E aqui, ó, é legal que a gente vai mostrando ali, a gente vai vendo aqui ali a porta, uma das portas de entrada. Vamos caminhando. Aqui o recinto interno, o pátio. A gente vai caminhando por tudo isso. Mais um sistema de defesa. Conta aqui um pouco como era o sistema de defesa aqui em cima, né? E olha só que interessante, aqui tá explicando que a gente tá bem em cima aqui de onde é a entrada do castelo, né? A gente entrou lá por fora e agora a gente tá dentro e mostra como que funcionava o sistema de segurança deles aqui.
né? Então tinham dois grupos de pessoas separados, distintas, né, em andares distintos, com 2 portas. Isso aqui para evitar a traição dos soldados. É uma forma aí de segurança, um sistema, né, de defesa bem inovador para a época. E aqui ele está contando como que essa torre ela protegia a entrada oeste do castelo. Então, basicamente, a visita no castelo aqui é mais como uma fortificação, não um castelo como a gente ouve falar por aí, de luxo e tal. Mas ele conta basicamente todos os artifícios de defesa que a fortificação tinha para as invasões. Então, tudo que a visita toda aqui nas torres e tal, ele conta mais ou menos essa história aí de como eles faziam para se proteger das invasões e todos os artifícios que eles utilizavam. Tush, tush. E aqui mais para o final da visita um museuzinho, olha só, com algumas peças aqui da fortificação, alguns rostos estavam presentes aqui, né? E como eu estava falando para vocês, né, a Cidade Baixa aqui conta um pouco de como foi que surgiu. Então essa aqui é a Cidade Baixa, que também é chamada de Baste da São Luís. A gente saiu daqui, né, mostrei para vocês, a gente cruzou para cá, cruzou a Ponte Velha e subiu até aqui a Cité. E essa vila teve origem na época que os franceses tomaram então aqui do senhor feudal, né, a região dele aqui, e começaram a construir a fortificação. Ficou um centro administrativo da França lá, um representante do rei morava aqui, e o dono dessas terras, que é a família Trancavel, que era o senhor feudal, eles pegaram os moradores locais aqui e tentaram retomar essas terras dele, e só que eles resistiram, e então a França impediu que eles voltassem para a fortificação nas suas residências. Alguns anos depois, então, eles voltaram, né, para a região, só que então eles começaram a construir na Cidade Baixa, então eles começaram a residir aqui, a Cidade Baixa, tanto que o conflito entre as duas cidades, a Cidade Baixa e a La Cité, continuava, eles brigavam. Várias das fortificações aqui foram construídas justamente para conter a invasão aqui dos rebeldes, digamos assim, que não tinham nada de rebeldes, porque essas terras aqui de cima eram deles, né? A França que tomou. Eles só tentaram reconquistar as terras, então eles viviam em confronto. E aí começou a surgir a Cidade Baixa, então eles começaram a construir a cidadezinha deles aqui, próximo lá da origem, né? Bacana, isso aqui é o início da história, e essa cidade desenvolveu um monte, né? É a parte mais moderna, e aqui foi preservado aqui em cima. Hoje a gente visita tudo isso aqui. Saímos da visita aqui no pátio, agora a gente vai entrar nas muralhas, parte da visita das muralhas, olha só. A gente está ali na flechinha, vamos percorrer a parte verde, azul e a roxa, e aqui conta também um pouquinho da história. Vamos? Vamos! Vista da cidade, querido. E o que dá para ver aqui em cima é o método deles de defesa, um dos métodos de defesa, mais um, né? Mas são as muralhas duplas. Olha só, parede dupla, a gente tem uma muralha aqui e depois, né, mais para frente, precisando de mais defesa, eles fizeram uma muralha mais baixa ali embaixo. Então são duas cadeias de proteção aqui e são mais de 3 quilômetros de muralha em volta de toda
a Cité e 52 torres, algumas mais altas, né, que eles usavam para vigiar mais de longe até os pés dos Pirineus, e algumas mais baixas, mas são 52 torres em volta aí dos 3 quilômetros de muralha, e vamos percorrer ela toda aqui, a volta ela completa, para ter uma perspectiva diferente aqui do castelo. E depois de 2 horas de muita caminhada e muita escada, né? Bastante. Encerramos aqui o passeio em volta do castelo. Vale bastante a pena, é bem diferente, mas é bem longo o passeio, então tem que vir preparado aí, com os joelhinhos preparados, né? Isso, é escadaria. A gente tava carregando o Miguel no colo ali, foi pesado algumas partes, mas bem legal. E sorte que a gente pegou um dia bom também, né? Isso, a gente deixou o carrinho na entrada ali, tem um espaço para deixar uns carrinhos e entrar sem. Então, se você tiver um canguru, recomendamos muito trazer, né? Sim. Já foi falado antes aqui, os acessos mesmo na Cité, na vilinha aqui, é ruim, é toda rua de paralelepípedo, escada, então é ruim, mas a gente tá provando aqui que não é impossível viajar com criança também, tem que vir dar as caras e dá para curtir. Dá para curtir sim, é isso certeza. Aí. Agora vamos voltar, vamos sair aqui da Cité, já tá tudo fechando. Agora é 4h30, 4h40, já tá tudo fechando, os cafezinhos, as lojinhas, a maioria aí fecha 4, 5 horas. E vamos retornar lá para a cidade, para Vila Baixa, e dar um rolezinho por lá, ver se toma um café e depois pegar o nosso ônibus voltando para Toulouse. Bora! E antes de nos despedirmos aqui de Carcassonne, voltamos para a cidadezinha Vila Baixa aqui, uma voltinha ali pelo centro, pela rua Georges Clemenceau, e uma paradinha aqui no café Mary Cake, se não me engano é assim que fala, Mary Cake, talvez? Mary Cake, Mary Cake. Um cafezinho que parece uma verdadeira casa de boneca aqui, são todas as cadeiras, uniformes, uma de cada tipo, tem uma mesinha pequena, banquinho, bem legal, cheio de decoração nas paredes, quadrinhos, assim, uma decoração bem engraçada. E uma vitrine exposta lá, tudo no balcão deles, que era bem legal para você escolher, que você pode ir até ali e ver o que te apetece mais. E eu fui aqui de carrot cake, um bolinho de cenoura que não tem nada a ver com o nosso brasileiro aqui, é um bolinho de cenoura cheio de especiarias e com nozes e várias outras nuts, digamos assim, e intercalado com um creminho de buttermilk, buttercream, melhor dizendo, que é uma delícia. Eu adoro esse carrot cake. Se você tiver possibilidade de provar o carrot cake aqui, europeu ou dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o brasileiro, é muito bom. O bolo custou R$5,50, mais um baita pedaço de bolo, e a gente pegou também um cafezinho, obviamente aqui, por R$2,10, então precinho padrão aqui europeu, mas o ambiente é bem legal para você gastar um tempo aqui. O nosso ônibus é só daqui 1h30 ainda, então uma boa opção para você gastar teu tempo até pegar teu transporte de volta para Toulouse, se você vem de lá, obviamente. Mary Cake. E aqui nessa pracinha maravilhosa no centro da Vila Baixa, aqui da cidade baixa de Carcassonne, vamos nos despedindo dessa cidade. É isso aí, se você gostou de Carcassonne, gostou do nosso vídeo, das nossas dicas, dá um like no nosso vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum destino. Estamos aí fazendo 105 dias de Eurotrip com o nosso bebezinho e mostrando tudo para vocês, então se inscreve aí para acompanhar o nosso roteiro. É isso aí, a última dica da cidade aqui, nessa praça bem bacana que
que corta ali a rua principal pedonal da cidade. Uma ótima dica para você fazer uma refeição, tomar um cafezinho como a gente fez antes de partir de volta aí para Toulouse. Valeu? Então te vejo no próximo vídeo. Fui! Rio Garonne, que tem 575 quilômetros de extensão, inclusive indo até a Inglaterra.